que tantos casamentos, tantos relacionamentos dão errado, apesar das pessoas se amarem? Por que tantos irmãos brigam? Por que tantos amigos brigam? Porque quantas pessoas mudam de trabalho para não ter que se relacionar com a pessoa X ou Y? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. A comunicação, para mim, ela é o centro dessa dificuldade. Apesar de nós, seres humanos, termos várias formas de nos relacionar, a gente se relaciona por escrita, a gente se relaciona por voz, a gente se relaciona por gestos, e com tantos recursos, com esse arsenal de recursos, por que a gente não consegue se relacionar muitas vezes? Já pararam para pensar nessa incongruência, nessa incoerência que nós vivemos? E aí, a gente precisa entender que na comunicação, a gente emite uma mensagem e o outro recebe essa mensagem. E nós nunca vamos saber se aquilo que nós falamos foi exatamente aquilo que a pessoa recebeu. Nós nunca vamos saber se aquilo que nós falamos a outra pessoa vai receber na mesma intensidade, na mesma direção, com o mesmo objetivo. E é isso que dificulta, porque quando eu me comunico com uma pessoa, aquela pessoa recebe a informação baseado naquilo que ela tem de vivência para trás. O nosso cérebro, ele faz associação, ele trabalha associando aquilo que ele está vivendo, ouvindo, sentindo, com aquilo que ele já conhece de registro. Vou dar um exemplo. Está armando chuva. Qual é o significado de chuva para mim? Se chuva para mim é bênção, o meu corpo percebe como bênção. Eu posso ver a chuva, eu posso ouvir a chuva, que eu estou tranquila. Se no meu histórico anterior eu passei por uma enchente, ou eu passei por um desmoronamento, ou uma tempestade forte, quando eu ouço a chuva, quando eu percebo a chuva, quando eu vejo a chuva, aquilo descarrega circuitos de neurotransmissores e neuromoduladores em mim, que faz o meu corpo inteiro reagir àquela emoção. E uma coisa que é fato, tem coisas que o meu corpo percebe e o meu cérebro nem toma conhecimento. Mas o inverso nunca é da mesma forma. Tudo que a minha mente, tudo que o meu cérebro percebeu, de alguma forma, o meu corpo percebe. E muitas das coisas são inconscientes. Então, voltando para relacionamentos, quando eu estou me relacionando com uma pessoa, e aí, de repente, eu marco um encontro e essa pessoa não vem, ou essa pessoa chega atrasada. No meu inconsciente, vem uma memória anterior. E por mais que eu me esforce, eu não me comporto do mesmo jeito.
com naturalidade, com leveza. A pessoa pode não perceber porque eu acabei de conhecer, mas se ela me conhece profundamente, ela sabe. E uma coisa que é interessante é que nós temos toda uma musculatura facial que nos permite identificar e processar as nossas emoções. E esse registro está aqui. O jeito dos músculos, das microexpressões se manifestarem, eu posso entender que a pessoa está com medo, eu posso entender que a pessoa está feliz, que a pessoa está com raiva, que a pessoa está com nojo, que a pessoa está triste. Só que no dia a dia, como a gente é tão ocupado, como a gente está tão envolvido na nossa rotina, a gente não olha nos olhos das pessoas. E se eu não olho nos olhos do outro quando eu estou conversando, como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou ver? Qual é a forma que ele está recebendo a informação que eu estou passando? Eu não vou saber. Aí a questão da empatia fica gritando para nós, porque nesse mundo onde a gente tem relacionado muito com as máquinas, a máquina não se importa se a gente olha ou não para elas, mas o outro ser humano sim. E aí as pessoas, quando estão num relacionamento e elas não têm o hábito de olhar para enxergar o que o outro está dizendo, muitas vezes ele olha e enxerga no outro aqueles comportamentos que ele já viveu algum dia de alguma forma, positivos ou negativos. Se eles são positivos, essa pessoa me agrada muito. Se o comportamento dela dispara um gatilho de uma emoção negativa, aquilo me causa uma repulsa, aquilo me causa um afastamento, aquilo me causa uma reação de defesa e dispara em mim uma necessidade de proteção. E quando eu estou me sentindo ameaçada, a minha proteção é eu me fechar, a minha amígdala dispara e ela para de pensar, ela para a atividade do meu córtex, que é de discernimento, de racional, eu não uso. E aí eu começo a me comportar de forma impulsiva, de forma irracional, de forma que na maioria das vezes eu me arrependo depois. Eu falo o que eu não queria falar, eu faço o que eu não queria fazer, porque naquele momento era aquilo que eu tinha. Então nós precisamos de entender as nossas emoções, nós precisamos de olhar para nós e perceber o que nós estamos sentindo, o que essa emoção está dizendo para mim, quais são os pensamentos, quais são os conselhos que eu estou recebendo naquela hora. São bons? Ou ele está dizendo para mim, faz isso mesmo, não tolera mais desaforo. Você já tolerou desaforo a vida inteira, não faça mais isso, responde à altura. E aí você responde à altura. E lá na cabeça do outro tem a mesma voz que está dizendo isso em outra situação. E aí ficam duas pessoas que estão se relacionando, mas que não conseguem se conectar, porque ela está se conectando com as vozes que estão aqui dentro. Então a nossa comunicação, ela tem que ser focada naquilo que a gente quer que o outro entenda. É responsabilidade do comunicador checar se aquilo que ele disse é o que a pessoa entendeu. E se a pessoa não entendeu,
Não adianta você repetir, porque a outra pessoa não está dizendo que ela não escutou, ela está dizendo que ela não entendeu. Então, se você repetir a mesma coisa do mesmo jeito, ela vai continuar sem entender. Percebe? Então, meu convite para você essa semana, reflita, escute, se for preciso, anote as vozes que você está escutando na sua mente. Você sentiu raiva por alguma coisa? Escreve num papelzinho, num iPhone, no celular, num papel, num caderninho, onde for, de 0 a 10, quanto foi a minha emoção? Qual foi a emoção? E o que disparou essa emoção? E vai fazendo um diário, onde você vai mapeando o seu comportamento e aí você vai ser mais assertivo na solução dos problemas, porque você vai entender, olha, eu estou chateado porque ele chegou atrasado, porque lá atrás as pessoas me esqueciam muito na escola e eu me senti abandonada. Não tem nada a ver com isso aqui, percebe? Até.